Voltamos a apresentar Prime Time. Bom, voltamos a apresentar Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Música de qualidade, informação com responsabilidade. E na sequência nós teremos Rodney, Brocanelli. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Tudo jóia, e vocês aí, como é que estão? Graças a Deus, bem. Coitado do Flávio, deu uma pancada na orelha agora que eu não sei como não arrancou. Eu vou ter que mandar mudar aquele bagulho de lá antes que arranque a orelha de alguém e dê indenização por dano moral. Tá? Tem que também pagar um adicional de insalubridade também. Mas o Flávio já recebe adicional de insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade por tal lado do Fufunha. CBN estreia onde, Rodney? Pois é, então, né, dentro daquela movimentação que é muito comum no começo do ano, né? E a gente já até falou aqui nas edições anteriores sobre emissoras que estão entrando e saindo do ar. Então a CBN vai estrear em Juiz de Fora no próximo dia 12. A rede jornalística CBN, que é liderada pelas frequências de 90,5, 780 no AM e no Rio de Janeiro no 860 e no 92,5 nessas praças, ela vai estrear no dial de Juiz de Fora na próxima segunda-feira. E essa rádio essa nova fase aí na CBN vai ocupar o canal que atualmente abriga a Solar AM 1010 de Juiz de Fora, que é uma importante cidade da região conhecida como Zona da Mata. A estreia vai acontecer, como nós já falamos aqui, vamos confirmar no próximo dia 12 de janeiro, e a emissora também terá uma equipe de jornalismo local, né, mantendo aí a tradição da CBN. Vai ter a parte em rede, mas também vai ter um jornalismo local que, certo, vai ser veiculado na parte da manhã. E essa Solar FE, esse grupo Solar, é um grupo jornalístico que controla a Tribuna de Minas, é dono da Tribuna de Minas, e a Rádio Solar FM 88,9, tudo naquela região lá de Juiz de Fora. Então, nessa fase pré-estreia, essa emissora da CBN em Juiz de Fora está tocando músicas e tem uma preparação lá, algumas vinhetas especiais, para que no dia 12 ela estreie em caráter definitivo, meu caro João. Olha, é aquela velha história, né? Continuam redes em todo o Brasil, rede, e as regionalidades estão acabando. Essa é a grande verdade. Não... mas no caso, como a gente falou aqui, né, João, nesse caso a CBN prima, né, por manter uma programação local, né? Então, toda emissora naquele período das 9 até o meio-dia tem lá os seus programas locais, fala lá para a sua comunidade. Então, pelo menos o projeto da CBN mantém isso. Outras redes já não tem esse tipo de possibilidade. E outra coisa, melhor, a gente tem noticiado aí que muitas rádios de orientação gospel têm entrado em lugar de emissoras tradicionais. Pelo menos lá em Juiz de Fora é diferente. É melhor entrar uma CBN do que uma rádio dessas aí de orientação gospel, que aí acaba com tudo mesmo. Aí você demite a equipe que estava lá no local e só coloca o pessoal que faz parte aí dessa denominação religiosa que está controlando a rádio. Então, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Eu sou de uma época em que você tinha a Tupi em São Paulo, o Tamoio no Rio, e ia por aí afora. A da Excelsior, qual era que tinha no Rio, Flávio? Eu não me lembro. Mundial. Mundial. Grande mundial. Paz mundial. Grande mundial. Então e muitas vezes o Flávio lembra muito bem disso, aquilo que fazia sucesso no Rio não fazia em São Paulo. Sim. Muitas músicas que tocaram no Rio não tocaram em São Paulo. Muitas músicas que tocaram em São Paulo não tocaram no Rio. Principalmente o funk. O funk tocou muito no Rio. Depois é que veio para São Paulo, muito tempo depois, isso graças ao Big Boy. A rádio mudou o tipo de programação graças ao Big Boy, que trouxe muita coisa. Ele tocava muita coisa fora do normal. Bom dia, Rodney. Bom dia.
dia, Flávio. E a grande verdade é que hoje o pessoal não sabe o que é funk. Não. Keep On. Não. Keep On era um funk. Sim, mas você tem o funk carioca... Verdade, João, na verdade o pessoal tem uma visão deturpada do que é o funk, né? Todo mundo acha que o funk é isso que toca aí nas ruas, né? Essa porcaria. Mas o funk realmente, eu acho até uma heresia quando chama essa música aí das ruas de funk. Não, isso não é funk, isso é lixo. Eu... Depois o Flávio vai procurar lá, fazendo a gentileza, a caridade, a bondade e outras artes do mundo, sem bater a cabeça, The Train, para a gente tocar aqui, o The Train. Certo. Keep On, ou Deixa comigo. Que Bom. Que bom, tá. Deixa comigo. A rádio oficial do Grêmio chega ao dial de Porto Alegre. Pois é, então, o Grêmio, que é um dos times mais tradicionais de Porto Alegre, vai apresentar uma novidade à sua torcida em 2015, mas, como eu escrevi lá no Rádio Amantes, não se trata de nenhum reforço de peso para o elenco de futebol. O que vai acontecer a partir de agora? A Grêmio Rádio, que desde 2007 está no ar pela internet, ela vai passar a operar numa frequência dial, 90,3 FM, que vai abranger toda a região aí da Grande Porto Alegre. Por coincidência, nesse mesmo canal, há algum tempo, alguns anos, o Grupo Bandeirantes colocou no ar a Rádio Esportes FM, que era uma rádio que fazia parte daquele projeto nacional da Bradesco Esportes. Não sei se vocês lembram, quando a Bradesco Esportes foi inaugurada, ela tinha 4 praças: Rio, Lembro, São Paulo, sim. Belo Horizonte e Porto Alegre. De todas elas, apenas Rio e São Paulo se mantiveram no ar. Porto Alegre e Belo Horizonte não tiveram continuidade nesse projeto, justamente por um dos problemas, né? Essa frequência de 90,3, ela mais longa. É um canal que realmente chega com alguma irregularidade lá na Grande Porto Alegre. Então, as partidas do Grêmio vão ser transmitidas por esse canal. Vai ser uma transmissão de torcedor para torcedor, e que é algo que já vem sendo muito comum na internet. Então nós temos aí o caso das web rádios ligadas a clubes de futebol. Então aqui em São Paulo tem as do Palmeiras, as do Corinthians, tem a web rádio do Santos. Então é um caminho aí que muitos clubes estão fazendo. Alguns projetos desses são oficiais, outros não, mas é uma tendência que está acontecendo aqui na internet. E agora esse projeto está chegando ao dial. Não é a primeira vez que um clube de futebol passa a ter um canal de divulgação oficial no rádio. E até o ano passado nós tínhamos o exemplo da rádio do Clube Atlético Paranaense, que era veiculada em 95,7. Essa iniciativa causou grande polêmica na mídia paranaense devido ao fato de que a direção do clube passou a proibir que os seus atletas falassem com outras emissoras de rádio e televisão. As entrevistas mesmas eram concedidas somente aos profissionais dessa emissora. O que se espera, e já tem sido muito dito isso, é que o Grêmio não adote essa prática. Então nós temos aí agora para 2015 a Rádio Grêmio no ar em 90,3. E só mais um detalhe, isso só foi possível graças à parceria com a empresa de material esportivo A Ombro, que vai passar a patrocinar a camisa do Grêmio, né? Vai ter a sua marca lá, vai fornecer o uniforme. Então a partir de agora isso também vai ser expandido para o rádio. O nome da emissora vai se chamar Grêmio Umbro Rádio. Rodney Bocanelli, Rádio Sim. Capital anuncia mudanças no esporte e reforço musical. Pois é, então, a gente noticiou na semana passada que no campo esportivo a Rádio Capital teria novidades, né? Então, com a ida da equipe líder, comandada pelo Alexandre Barros, aquela equipe que sempre se dedica às transmissões dos jogos da Portuguesa, de forma prioritária. É claro que eles acompanham as partidas dos outros grandes de São Paulo, mas o foco prioritário é a Portuguesa. Então, a estreia dessa equipe na Rádio Capital vai ser a partir do dia 12, com o Futebol Capital, equipe de Alexandre Barros, a partir das 18 horas, um programa diário aí, com todo aquele noticiário esportivo. Além disso, a emissora que estará agora completando 37 anos, eu confirmei essa informação e ela entrou no ar em 25 de janeiro de 1978, então ela, ao lado da antiga Rádio Cidade, comemora um aniversário, se bem que a Rádio Cidade não está mais no ar, mas vamos dizer que a frequência dos 96,9 oficialmente comemora aniversário em 25 de janeiro. Mas voltando à Rádio Capital,
ela vai ter uma estreia de um apresentador chamado Edi Barbosa, e segundo a Rádio Capital, ele tem experiência de sucesso em outras emissoras, e ele chega à capital para reforçar o quadro de comunicadores populares, o maior quadro de comunicadores populares musicais do Brasil, ao lado de Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, Paulinho, Boa Pessoa e Cíntia. E ele terá um programa diário de segunda a sexta-feira, das 8 à meia-noite, sempre com os clássicos sertanejos e sucessos da música popular brasileira, claro, isso aí nos dias em que não tiver jornada esportiva. Particularmente eu não conheço o trabalho do Edi Barbosa, mas se ele está na Rádio Capital é porque ele deve ter lá o seu talento, a sua qualidade. Então esse é o reforço musical para a Rádio Capital aí nas noites a partir sempre das 8 da noite, então, João. E o que mais que nós temos, Rodney Barocanelli? Pois é, João Alckmin, o assunto da semana, infelizmente, o grande assunto desse começo de ano foi o ataque terrorista. A revista francesa Charlie horrível, péssimo. Horrível, pavoroso de todas as formas, e infelizmente é um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, e eu acho que falar sobre isso é chover no molhado. No entanto, nós temos que registrar aqui que o rádio entrou na corrente de solidariedade que se formou após a divulgação dessa notícia. Então, tivemos aí vários impressos se posicionando a favor aí da liberdade de expressão, que foi ameaçada aí com aqueles tiros que foram disparados dentro da redação da revista, e o rádio também não ficou atrás. Então nós tivemos aí muitas manifestações de emissoras de rádio, e uma delas foi a Alfa FM aqui em São Paulo. A Alfa FM utilizou um espaço no seu site para se manifestar e homenagear os profissionais daquela revista que foram mortos. Então no site da Alfa estão os nomes dos jornalistas e outras pessoas que também foram mortas na ação terrorista, e na homepage da Alfa também uma mensagem que serve de manifestação Je suis Charlie, que foi uma palavra de ordem que foi muito dita aí nas redes sociais também. E em Paris, as rádios do grupo Renascença de Comunicação Multimídia, que abrange aí Renascença, a RFM, Mega Hits e Rádio Sim, associaram-se ao Mundo no Minuto de Silêncio que foi observado ao meio-dia dessa quarta-feira, e essas emissoras acabaram prestando sua solidariedade. Na Renascença e na Rádio Sim foram lidos os nomes das vítimas, enquanto que a RFM cumpriu um momento de silêncio em homenagem às vítimas e em defesa da liberdade. Nessa Mega Hits foram lembradas as palavras do antigo diretor da revista, e nas quais ele dizia que o terror não deve impedir a alegria de viver e a democracia. E, além disso, outras manifestações em Paris, sinos da Catedral de Notre Dame que interromperam o minuto de silêncio, meios de transportes públicos que pararam, e o rádio também entrando aí nessa corrente de combate ao terror, meu caro João Alves. Olha, mas o que nós não podemos esquecer é o seguinte: não dá para confundir o islamismo com essa corja de terroristas e de vagabundos, inclusive porque eu ganhei e tive a curiosidade, é esse mesmo termo, de ler o Alcorão traduzido. Quem me deu foi o meu amigo Khaled, sim, que é dono de inúmeras lojas de imóveis em São José dos Campos. E o Alcorão prega o perdão, prega o amor, prega uma série de coisas que não a violência. O Alcorão ainda prega que se você receber um inimigo na sua casa pedindo socorro, você é obrigado a socorrê-lo e não pode fazer absolutamente nada com ele. Tanto que se você chegar numa tribo de beduínos, você é recebido como príncipe e como rei. O Alcorão é distorcido por algumas mentes doentias, por alguns imbecis, e o Alcorão não é isso. O islamismo, o Islã, não é isso. Não é. Distorcem o Alcorão
como já distorceram muito o catolicismo também, quando nós tínhamos as cruzadas, quando nós tínhamos a Santa Inquisição, já foi absolutamente distorcido. Foi mesmo. Então nós temos que respeitar a religião e não confundir esses fanáticos, esses imbecis com a maioria dos que professam o islamismo, o Rodney. É verdade. Infelizmente tem sido feita muito essa confusão, né, do radicalismo com as pessoas que confessam essa religião, né? Então a gente tem que saber separar essas duas coisas e justamente para que a gente não entre nessa zona cinzenta de se julgar o todo pela parte. Então essas coisas têm que ficar muito claras. Existem os radicais, eles devem ser combatidos, mas a religião nós temos aí a ideia de que os preceitos delas são muito interessantes e são muito bem intencionados. O problema é o fanatismo, né, João, né, Rodney? O fanatismo é que é difícil. Hoje nós vivemos uma área de fanatismo em todos os campos, né? Sim. Fanatismo religioso, fanatismo Verdade. futebolístico, inclusive até o fanatismo político. Então, a gente via nos últimos tempos, inclusive aí com o advento da internet, a gente tem percebido isso. Então, hoje você assiste debates na internet sobre futebol, sobre política, onde as pessoas parece que estão estão defendendo seus pontos de vista de forma apaixonada e radical, quando na verdade não é assim. Eu acho que o equilíbrio sempre faz bem para qualquer tipo de situação. Olha, nós coloquemos dentro daquilo que nós propomos aqui no Rádio Amantes no Ar, aquele colunista da Veja que faz a Jovem Pan, sim, que me foge o nome dele. Também não lembro. Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é de um radicalismo, de uma grosseria que chega a ser assustadora, assim como Raquel Sherazade. A Raquel Sherazade também é de um radicalismo que me assusta. A diferença que nos separa deles é que nós aqui criticamos PT, PSDB, direita, esquerda, centro, porque, como já dizia Milor Fernandes, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Agora, você não pode acreditar todas as benesses do país, como faz o Reinaldo Azevedo, ao PSDB, e todas as desgraças ao PT. E o grande problema é o seguinte, a Jovem Pan corre um risco muito grande, que é um risco que nós não temos, porque nós não dependemos de concessão do governo federal. E eles dependem de concessão do governo federal. E num eventual endurecimento de regime, olha, poderão ter problemas. Não se esqueça da Rádio 9 de Julho e outras rádios, TV Excelsior, que tiveram suas concessões cassadas. Lembra, Rodney? Lembro sim. Agora tem um contraponto aí. A gente não pode esquecer que a Rádio Jovem Pan, ela está participando dos testes que estão sendo feitos de forma oficial para a migração do AM para o FM. Então acho que é a única emissora que nesse momento está participando desse projeto. É uma migração, são testes que estão sendo supervisionados aí pelo Ministério das Comunicações. Eu não sei se isso tem a ver com alguma questão política, ou se foi alguma distração lá, ou se de repente a Jovem Pan tinha as condições técnicas necessárias para isso e não houve outro jeito, mas claro, a Jovem Pan agora está num momento alinhado aí contra o governo federal. Eu acho até que talvez é uma estratégia mercadológica, uma inspiração vinda aí de emissoras norte-americanas como a Fox News, né? A Fox News hoje tem aí um caminho aí mais alinhado à direita, né? Então, é um exemplo aí que veio dos Estados Unidos e muitas empresas de comunicação aqui no Brasil estão adotando. A Abril parece que segue essa mesma linha. E a Jovem Pan entendeu que talvez dessa forma seria a única de conseguir aí falar para um público específico. Claro, a gente não concorda com muitas das opiniões aí dos seus comentaristas. A gente tem até o Marco Antônio Villa, que também está entrando aí para a equipe de analistas da Jovem Pan, mas é um caminho que ela decidiu. Vamos ver até onde vai dar isso. Verdade. Espero que eles não tenham problemas aí no futuro, mas é um caminho que a Jovem Pan escolheu. É um caminho arriscado, muitas vezes tortuoso, mas é a direção que a emissora escolheu aí para tentar
manter a sua relevância aí, João e Flávio. É verdade. Mas é uma política perigosa. Eu acho arriscado. Muito arriscado. Por exemplo, ela tem o contraponto, que é a CNN, e lá o governo não tem por medida caçar concessões quando é atacado. O governo se defende. Aqui no Brasil se caçam concessões. E olha que lá a regulação da mídia é muito mais, existe, né? Primeiro existe e ela é muito mais severa do que em outros países, né? Bem mais severas. Bem mais severas. Sim, só que a regulação da mídia lá não é feita para proibir de falar ou não falar. É para responsabilizar os irresponsáveis. Correto. Se nós tivéssemos regulação da mídia, tanto pessoas de direita como de esquerda já estariam sofrendo algum tipo de punição. Essa é a verdade. Oi? Mas é isso, a Jovem Pan tem esse caminho, decidiu e vamos acompanhar. Eu creio que é um caminho arriscado, mas vamos acompanhar até onde ela vai. É a única, né, Rodney? Por enquanto, pode ser que outras adotem aí no meio do caminho, né? Vamos esperar para ver. A gente tem aí emissoras como Jovem Pan, Jovem Pan, Eldorado, a Estadão, a CBN, a CBN tem lá os seus analistas que fazem muitas críticas aí ao governo Dilma, mas a gente não enxerga um radicalismo tão grande assim. Rodney? Tô por aqui, diga. Olha, uma notícia do Marcelo de Sena. Nesta semana, lamentando o fim do ciclo nas mídias do Rio de Janeiro para o tradicional O Globo, com Arthur Chechel, e na Rádio Bradesco Esportes FM com Jorge Eduardo. E para terminar a semana, o prédio que foi da Editora Abril acabou. E só tem poucos andares no lugar e sem o busto de Vitor Tivita, pois eles tiveram que entregar os outros para o Fundo de Investimentos do Banco do Brasil para controlar seus custos. Anotem aí, Rodney Brocanelli e João Alckmin. Profundamente lamentável. A Editora Abril se encontra trilhando a passos largos e firmes para um fim trágico, viu? Pois é, a situação não está fácil aí para ninguém. Deixa eu só falar dessa saída do Jorge Eduardo da Bradesco Esportes aí do Rio de Janeiro, que o Marcelo de Sena lembrou muito bem. Na verdade, ele teve algum tipo de problema lá, editorial, dentro do Grupo Bandeirantes, que a gente não sabe qual é. Eu acompanhei aí as notícias de um site bem bacana chamado Rádio de Verdade, onde eles informam isso, que nesse caso, a saída do Jorge Eduardo por enquanto não seria nenhuma questão econômica. Teve algum problema lá de ordem editorial, alguma coisa funcional lá dentro que fez com que ele não ficasse mais na emissora. Agora realmente o Globo fez esses ajustes aí. Nessa época de final de ano, né, final de ano e começo de ano, sempre nessa transição aí de um ano para outro, as empresas jornalísticas aí fazem esses, entre aspas, ajustes, né, que significam, que traduzindo são demissões, fechamentos de vagas. Infelizmente, o jornalismo está vivendo um período muito complicado. Eu já falei aqui, eu repito que é um período de transição, né, mas só que a gente não sabe quanto tempo que vai durar e onde é que isso vai dar. Por que é um período de transição? Porque nós estamos saindo aí de um modelo, né, de jornal, de publicidade paga. Hoje a publicidade paga está diminuindo cada vez mais, não sei se é por crise ou talvez porque as emissoras, as empresas achem que elas conseguem ser autossuficientes, então elas acabam não investindo tanto em propaganda quanto antigamente. Então as empresas de mídia vão ter que se readequar de alguma forma, buscar outras formas, buscar outras maneiras de atrair novamente o patrocinador aí para os seus veículos. Então, agora, de que forma isso vai acontecer e o que vai ser no futuro, infelizmente ninguém sabe, e quem estiver falando por aí está chutando ou realmente está apenas, sei lá, expondo aí as suas angústias, porque ninguém tem certeza realmente do que vai acontecer. Olha, eu acho que o grande problema é o seguinte: as emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas se adaptaram e se acostumaram com as benesses do governo e receber dinheiro de governo. Uma cidade de porte médio como São José dos Campos, com 700 mil habitantes,
12 milhões de verbas de publicidade para as emissoras da região. Quer dizer, é um absurdo esse tipo de coisa. Para que as emissoras vão procurar anunciantes privados se tem uma verba monstruosa de 12 milhões de reais? Mas aí tem os dois lados da moeda. Primeiro que o empresariado local, o comércio local, às vezes tem ou tem preguiça de anunciar ou não tem verba suficiente para isso. São as duas situações. Então, por isso que as empresas jornalísticas acabam se acomodando e correndo atrás das verbas estatais. Agora, eu se fosse da ABERT, da ESP, da NJ, eu tentaria pensar aí, queimaria as pestanas para tentar trazer aí esse pessoal de volta, né? Porque não tem muito jeito. A partir do momento em que você tem a diminuição das verbas oficiais, e a gente vê aí vários movimentos, principalmente no governo federal, de que as verbas publicitárias estão sendo destinadas a sites e blogs que têm um certo alinhamento aí ideológico com esse governo, eu tentaria, se eu fosse dono de alguma dessas, diretor, perdão, de alguma dessas associações, eu tentaria verificar e imaginar uma maneira de correr atrás do anunciante privado, porque são eles que realmente vão ter que fazer o sustento das mídias. É um caminho aí que eles vão ter que correr. Porque uma hora vai acabar o dinheiro do Estado. O Estado cansa de ficar dando dinheiro. E a grande verdade é a seguinte: quanto mais você critica, mais você recebe. Essa é a grande realidade. Graças a Deus, nós não temos nenhuma verba estadual, municipal ou federal. Não temos nenhuma verba sequer. Agora, falta de oferecimento realmente não foi. Agora, o que ocorre é o seguinte: quanto mais você bate, mais você recebe. Você cria dificuldades para vender facilidades. Nós tínhamos aqui em São José dos Campos uma emissora de rádio em que o jornalista batia até receber o que queria. Quando recebia, passava a elogiar, levava todo dia o prefeito, levava vereadores, fazia uma média, o diabo a quatro. Quando queria um aumento, voltava a bater e dava um aumento. E as coisas sempre funcionaram aqui nessa cidade dessa maneira. Algumas emissoras de rádio aqui da capital também faziam isso. Elas aumentavam ou diminuíam o tom das críticas de acordo com o recebimento das verbas publicitárias. Isso é fato, é conhecido aqui no mercado da capital. Mais alguma coisa, Rodney? Deixa eu registrar as outras mensagens do Marcelo de Sena. Por favor. Que ele está aqui participando. Que é um grande colaborador. Sim, sem dúvida. Grande Marcelo de Sena. E ele está dizendo aqui que um outro momento do rádio que passou e eu nem percebi, eu nem reparei, está para entrar no ar depois de muitos anos na Folha de São Paulo, a grande Eliane Cantanhede, que fechou com o Estado de São Paulo e terá também o seu quadro na Rádio Estadão. Ele pede para que eu e você anotemos aqui na nossa agenda. Tá. Então está aí o registro da Eliane Cantanhede, acertando aí com o Grupo Estado e tendo participações aí no jornal e na Rádio Estadão. Vai ser comentarista aí da Rádio Estadão. Outro destaque da semana que nos informa aqui o Marcelo de Sena é que o Raoni Pacheco, da Web Rádio Moca, teve a sua vida de narrador torcedor contada no Globo Esporte, aqui na Rede Globo em São Paulo, fazendo o jogo do tradicional Clube Atlético Juventus dentro da Copinha. Reportagem do Andrei Campos. É verdade, até o Juventus, só para vocês terem uma ideia, Flávio e João, até o Juventus, o famoso moleque travesso, simpático aqui, que infelizmente anda mal das pernas, está bem longe aí dos times grandes aqui da capital, até o Juventus tem a sua web rádio aí que acompanha os jogos aí do moleque travesso e transmite pela internet também. Se eu não me engano, eles entram em DAIO, numa rádio comunitária, mas preferencialmente aí a transmissão é feita pela internet. É um caminho que está sendo adotado aí, que são essas transmissões aí de exclusivas de clubes de futebol e de torcedor para torcedor. É uma opção a mais, mas assim, no caso da Rádio Grêmio, é como nós falamos aqui, espera-se que isso não significa um cerceamento no trabalho das outras emissoras, né? Que de repente sejam dadas exclusividades apenas para a Rádio Grêmio e as outras emissoras fiquem aí chupando o dedo. Se começar a enveredar por esse caminho,
aí não seria bacana. Então, a gente espera que a Rádio Grêmio, como para usar um clichê do futebol, venha para somar e não para subtrair. Exatamente. Mais alguma coisa, Rodney? Não, é isso, João. Amanhã eu volto e amanhã temos ranking de audiência, um assunto que é palpitante, que todos gostam. Opa! Amanhã falaremos sobre o ranking da audiência. Um abraço, Rodney. Outro, João. Abraço, querido. Ô, João, depois me passa seus telefones. Eu não tenho eles mais. Eu te mandei um e-mail depois. Eu te passo em box. Tá bom. Um abraço. Tchau. Outro. Vai, Fufu.